Paz, Senhor Jesus, hoje vamos falar sobre o perfeito amor. E vamos usar 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz o seguinte: No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. Eu vou dar um exemplo aqui que é bem cotidiano, é a questão dos relacionamentos. Quando um homem e uma mulher entram em um relacionamento, começam a namorar, eles têm que ter uma relação de confiança um no outro. Se eles tiverem medo, aquilo ali é um relacionamento destinado ao fracasso. Se um tiver medo de o outro trair ou algo do tipo, mostra que ali não há o amor verdadeiro. Porque quando casamos ou entramos em um relacionamento com alguém, sabemos que aquela pessoa é fiel e que também nós somos fiéis a ela. E sabe, trazendo para um exemplo que englobe todo mundo, não só um relacionamento, mas para todos, é o exemplo de Cristo lá naquele madeiro. Eu não vou dizer para você que Cristo não teve medo. Cristo teve medo. Ele pegou e disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Só que depois dessa oração, ele coloca uma vírgula e fala uma palavra que muda todo o rumo da história. Mas seja feita a tua vontade. Eu acho bastante interessante porque nós muitas vezes queremos sobrepor a vontade de Deus. Voltando ao assunto. Jesus, quando chegou perante Pilatos e Pilatos levou ele perante aquela multidão, Jesus podia ter dito: Pai, mata toda esta multidão. E Deus com certeza poderia ter mandado um exército de anjos para matar todas aquelas pessoas que estavam querendo que Jesus fosse morto. Não vejo sombra de dúvida nisso. Mas a Bíblia diz que ele foi como cordeiro ao matadouro. Ele calou-se e foi em silêncio. Sabe, eu acho interessante porque nós às vezes não estamos dispostos a viver esse amor. Deus entregou seu filho e nos mostrou esse amor que hoje habita em nós. Ele entregou seu filho e disse: ó, esse é o amor verdadeiro, o amor que sobrepõe todas as coisas. Esse é o amor que eu quero que vocês tenham uns pelos outros. Esse é o amor que eu quero que vocês tenham por mim. Esse é o amor verdadeiro. Mas nós às vezes queremos deixar esse amor para lá e ver o nosso amor que é um amor de angústia, um amor de medo, um amor de insegurança, um amor de que faz o que quiser da vida. Às vezes nós queremos viver a nossa própria vontade e colocamos esse amor, o amor verdadeiro, embaixo dos nossos pés e pisamos ele como se o verdadeiro amor, como se o único e verdadeiro amor fosse o nosso. Onde há angústia, onde há frustração, onde há medo, esquecemos de viver esse grande amor que lança fora todo medo. Quem nunca se deparou com aquela situação em que tá com tanto medo, mas é o momento que vai pro seu lugar secreto, dobra os seus joelhos e começa a orar. Sente o agir de Deus, sente o toque de Deus, sente aquele abraço que o Espírito Santo dá em você. Sabe? Muitos são os testemunhos de pessoas que tinham medo de Deus. Porque quando faziam parte de uma denominação, de uma igreja, ou então quando era pequeno, alguém veio e disse: Olha, Deus é mau, Deus é castigador, Deus, se você não fizer isso, sabe? Eu acho interessante que quando nós vamos falar de Deus, nós pegamos e dizemos: Se você não fizer isso, você vai para o inferno, ser queimado. Nós não conquistamos a pessoa com amor. Na própria Bíblia diz o seguinte: Com amor e com benignidade te atraí. E se Deus nos chamou, se Cristo nos chamou por amor, com mansidão, por que vamos dizer aos outros que Cristo não é amor? Cristo é amor, mas também é justiça. Não é o que fazemos tudo da vida que Deus vai nos perdoar sempre. Ele nos dá a opção de sermos limpos, de pararmos de pecar. Agora é o momento que estamos pecando conscientemente. Estamos assinando como se fosse uma carta dizendo: Deus, olha, eu estou fazendo isso por conta própria e eu estou dizendo que eu aceito todos os riscos por isso. Mas quando nós dizemos: Deus, perdão, eu não pensei direito, Ele nos perdoa. Mas Ele não quer que façamos isso toda hora. E essas pessoas que viveram toda a vida escutando: Deus vai queimar você, Deus vai matar você. Às vezes só focam no lado de justiça de Deus, não focam no lado amor. Existem dois extremos. Ou só focamos no lado justiça e dizemos para os outros que Deus é castigador, ou só focamos no lado amor que dizemos: Deus perdoa tudo que você faz. Você pode saber fazer e ser o que quiser que Deus vai te perdoar. Não. Deus aceita você como você é, mas Ele não quer que você permaneça como você está agora. Ele quer que você aumente sempre mais e mais na graça e no conhecimento de acordo com a palavra dele. Nós temos que entender isso.
Entender que Deus, por mais que Ele nos ame, Ele quer que sejamos parecidos com Ele. Quer que sejamos amorosos, quer que sejamos bons e não maus. Não buscando os nossos próprios interesses, mas buscando, acima de tudo, os interesses do Pai. Nós temos que entender isto. E eu acho muito interessante porque diz, lança fora todo medo. Sabe, aquelas pessoas que não se contentam só com o que os outros falam. Primeiro dão ouvidos àquelas pessoas que dão ouvidos, às vezes ficam com medo de se aproximar de Deus, mas às vezes tomam uma atitude de coragem. Coragem não é não ter medo, coragem é ter medo, mas fingir que o medo não existe e tomar uma atitude não baseada no medo, mas para que o medo vá embora. E eu acho interessante quando essas pessoas tomam essa atitude de coragem, se põem diante de Deus e Deus, olha, eu quero te conhecer verdadeiramente, eu quero ter uma experiência contigo. Deus se revela a essas pessoas. Quero uma prova, buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que bate, abre-se-á. Todo aquele que busca, achará. Então por que você duvida? Por que, irmão, você duvida que Deus não é amor? Por que você duvida que Deus não pode ter uma experiência? Por que você duvida que Deus pode mudar sua vida? Botar sua vida no rumo de verdade. Sabe, às vezes nós estamos queremos viver baseadamente na experiência de outros que outros tiveram com Deus. Mas devemos ter nossa experiência com Deus. É isso que Deus quer, que tenhamos aproximação com Ele, contato, intimidade com Ele. É isso que Deus quer, que sejamos amigos de Deus. Sabe, eu escutei uma música que diz, o que mais importa é ser amigo de Deus. E eu disse, caramba, isso é uma baita verdade. Quando nós temos um amigo verdadeiro, nós amamos aquele amigo. Nós amamos. E a Bíblia vai dizer que existem amigos mais chegados que irmãos. E sabe quando eu leio esse versículo e diz: no amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora todo o medo. O amor totalmente verdadeiro. Não é porque é um pouco verdadeiro, mas ele é todo verdadeiro. Ele lança fora todo o medo. Ele pega o medo, faz bolinha e joga fora. Nós às vezes queremos viver à base do medo, queremos viver com Deus à base do medo, achando que, quando, por exemplo, lemos um texto que diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o temor ao Senhor. Não é a questão do temor, de ter medo a Deus, eita, Deus vai me castigar, Deus vai me matar. Não. O temor que a Bíblia fala é o temor de respeito. Sabendo que aquela pessoa exerce uma autoridade sobre você. Sabendo que ela tem uma autoridade acima de você, você deve obedecer por causa disso. Isso é temor. Temor não é ter medo. Porque como uma vez eu ouvi, ter medo não quer dizer que eu respeito. Nem que eu respeito, eu tenho medo. Mas se eu respeito, eu obedeço àquela pessoa. Se eu tenho medo, eu obedeço por medo. Mas se eu tenho respeito, eu obedeço por aquele respeito que eu acho aquela pessoa maravilhosa. E é isso que devemos ter com Deus, não é medo, mas sim amor, ter respeito e entender que Ele é sobre todas as coisas das nossas vidas. É isso. Não devemos nos apegar a situações que outras pessoas viveram, mas viver de acordo com experiências que nós queiramos, que Deus quer que nós vivamos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês entendam que o verdadeiro amor é isso. E olha, outra coisa que eu quero falar com vocês, porque o medo mostra que existe castigo. Quando nós estamos com medo, é como se estivéssemos acorrentados, é como se estivéssemos presos. Mas quando o verdadeiro amor vem, e ele quando diz que ele joga fora todo o medo, quando ele lança fora, é porque ele tira aquela corrente, amassa, pega, joga fora e diz: pronto, agora o castigo não existe mais. O castigo do medo não existe mais. Nós temos que viver a base do amor que liberta, não a base do amor, do falso amor que castiga, que prende, mas o amor que liberta. Agora, quando Cristo liberta você, não liberta você para você viver de acordo com as suas regras. Ele liberta você para você viver de acordo com as leis dele, que ele sabe que serão melhores e muito mais amorosas e bondosas para você do que você poderia imaginar. Ouvido não ouviu, olho não viu. São essas as coisas que Deus preparou para todo aquele que ama a ele. Deus tem preparado o céu para nós. O céu já está pronto para nós. Nós precisamos agora, nesse momento, dobrar o nosso joelho e pedir perdão a Deus diariamente, porque todos os dias pecamos. Seja no nosso pensar, seja no nosso agir, até no nosso olhar nós pecamos. Nós temos que entender que somos pecadores, sempre fomos pecadores, sempre seremos pecadores. Que nós não nos justifiquemos, porque não há justificação para quem está errado. Uma vez eu pequeno, eu fiz algo errado e eu lembro que meu pai disse, olha, não diga mais
Que eu disse, eu lembro que ele reclamou comigo, eu disse, mas pai, ele disse, não, não diga mais, porque quem diz mais está querendo se justificar. E não, e não tem justiça para quem tá errado. Quem tá errado errou e não tem o que fazer. E eu ficava virado, eu dizia, não pode isso, eu tinha que me defender. Mas agora que eu cresci, eu vejo o que meu pai realmente queria dizer naquele momento. Ele tava dizendo, quando você tá errado, você tem que entender que tá errado e pedir perdão. E depois, quando eu fui ler a Bíblia, e a gente pega lá aquele capítulo de Gênesis, que a serpente fez Eva pecar e Eva fez Adão pecar, e a gente pega e olha para aquilo. A gente olha e diz, caramba, sim, o que é que tem de mais? Mas se a gente for mais pra frente, a gente vai ver que quando Deus se aproxima, diz, Adão, o que aconteceu aqui? Adão diz, esta mulher que tu me deste, me fez comer do fruto. Aí depois, Deus vira pra Eva e diz, Eva, o que aconteceu? E Eva diz, a culpa foi da serpente. Ninguém quis assumir a responsabilidade daquele momento. Adão podia muito bem ter dito, a minha mulher pecou, mas eu podia ter me assegurado, me segurado e não ter comido aquele fruto. Mas tanto Adão, quanto Eva e quanto a serpente pecaram. A serpente porque estava possuída, mas Eva e Adão escolheram pecar. Eles não pecaram porque Satanás forçou ele, não. Eles escolheram pecar. Nós temos que entender que o pecar ou não pecar está na nossa frente. Nós temos que escolher entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. Nós estamos nessa luta desde que nos convertemos. Nós não vemos essa luta acontecendo, mas ela acontece no nosso exterior e no nosso exterior. Nós temos que entender que estamos presos a uma luta. Não é algo banal, não é algo fraco, mas é algo verdadeiro. É algo fixo. Ao que existe, queiramos ou não queiramos. Existe. Não temos para onde fugir. E eu acho interessante que diz aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Por que não tem um amor totalmente verdadeiro? Porque quando o sentimento está acorrentado e Deus não quer que você viva acorrentado, irmão. Você está vivendo acorrentado porque você quer. Não diga que é porque alguém na sua família era viciado em álcool, em drogas, em jogos, em qualquer coisa, qualquer vício. Não é porque você é viciado em redes sociais, ou você é viciado em qualquer outra coisa. Não é porque você é viciado em álcool e dizer, eita, é porque meu pai, minha mãe, meu tio, meu irmão é viciado em álcool, eu também sou. Mentira. Deus quer nos libertar. Quando Deus veio, quando Deus mandou Cristo, ele veio para nos libertar de todo o laço inimigo que nos prende. Basta querermos nos libertar ou não. Deus quer nos libertar, porque nós não queremos a liberdade que Deus nos dá. Porque achamos que estamos sendo acorrentados outra vez, mas estamos. Devemos ter a confiança. Devemos ser ao contrário de Pedro. Pedro, por mais que tenha tomado uma atitude de coragem, dizer eu vou andar sobre o mar, mas ao momento que Pedro sentiu a brisa contrária, sentiu tudo contrário, olhou para o chão e viu que aquilo era impossível, ele começou a ter medo, porque ele começou a olhar para o lugar errado. Quando ele começou a olhar para o lugar errado, a mente dele se desestabilizou e ele começou a cair, começou a afundar. Quando ele parou de olhar pro alvo, quando ele parou de olhar pro que ele deveria olhar, ele começou a cair. É isso que temos a entender, irmãos. Que por mais que toda situação contrária está acontecendo lá fora, nós devemos olhar sim para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. É isso que devemos fazer, irmãos. Devemos olhar, não devemos olhar para circunstâncias adversas, mas devemos continuar olhando para Deus. E se não conseguirmos, porque nossa mente humana quer que olhemos para situações adversas, mas quando antes de olharmos para essas situações adversas, devemos dobrar o nosso joelho e dizer: Deus, as situações estão contrárias, tudo está contrário, mas eu peço, Pai, que me mantenha firme, olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. E quando nós pedimos isso, com certeza Deus nos ajuda, não colocando uma venda nos nossos olhos para não olharmos para os outros lados, mas Ele fica dizendo aí, aqui, Ele chama a nossa atenção com amor e benignidade. É isso que temos que entender, irmãos. É entender que o medo, quando há o verdadeiro amor, o medo não existe. O medo não existe, o medo é quebrado. É isso que eu queria falar com vocês hoje sobre o verdadeiro amor. Ainda tem muita coisa para discorrer, só que eu não quero que isso fique muito longo. É algo que se deve falar pessoalmente. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês entendam que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Pega o medo, faz de bolinha, joga fora. Joga pela janela. E faz com que o medo desapareça. Não há medo no verdadeiro amor. O amor que é totalmente verdadeiro afasta todo o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro.
Se você tá, sei lá, em alguma situação que não há o verdadeiro amor, que há desconfiança, que há medo, procure a Deus. Eu não vou dizer saia daí, não. Procure a Deus acima de tudo e com certeza o mais Ele fará. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês entendam que o amor verdadeiro lança fora todo o medo. E como Pedro, temos que fazer o contrário de Pedro. Não é olhar a situação adversa, mas olhar o autor e consumador da nossa fé. Eu costumo dizer o seguinte: onde estamos plantados, vai nos dizer como vamos ver toda a situação ao nosso redor. Se nós estivermos plantados em Cristo, nós vamos ver toda a situação, por mais que esteja uma tragédia, vamos ver bênção no fim do túnel. Mas se estivermos olhando somente, estivermos plantados numa situação ruim e ver só a situação ruim, nós nunca vamos ver uma luz lá no fim do túnel. Por mais que ela brilhe, nós nunca vamos ver ela. Então que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês entendam que o lugar onde vocês estão vai mostrar como vocês verão toda a situação. E que não há medo no verdadeiro amor. O perfeito amor lança fora todo o medo. E o perfeito e verdadeiro amor é de Cristo Jesus. Que você possa se apegar a Ele, você possa se apegar ao Pai. É isso que eu gostaria de dizer para você hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou. Ao primeiro amor, estou de volta aqui, estou.